pouquinho do que a gente está construindo. O Pedro está aqui também, da Auditax Consultoria, é o meu sócio. A gente tem feito grandes coisas juntos. E o que a gente traz para as empresas, tá? Então, como eu disse ali no início, a gente estava já se apresentando, conversando ali com o Flávio. Eu me chamo de Thiago Trevisan, a gente tem uma empresa de tecnologia, a gente tem mentorado empresários no Brasil e agora no mundo também, a gente já atende multinacional. Como, Thiago? A gente entende que dados é uma questão mais importante que as empresas hoje têm. Por muitas vezes as empresas têm os dados, só que ela não consegue extrair as informações de uma forma que ajude na tomada de decisão. E o que nós temos feito com empresas na questão fiscal, tá? A gente extrai as informações que estão lá nessas empresas, a gente estuda essas informações e começa a fazer apontamentos, corrigir vulnerabilidades, invulnerabilidades, trazer um novo olhar para o empresário, porque nós mais, e eu gostei muito que você falou, de nós somos pequenos, cara, isso é perfeito. Por quê? O crescimento, isso vem natural, o crescimento ele vem em desordem. Então você cresce e depois você organiza. Ótimo. Porém, eu acho que uma das coisas mais sábias que existe nessa vida é você aprender com o erro do outro. Eu não preciso errar da mesma maneira. Então a gente pega empresas que estão gigantescas, mas com o passivo tributário gigantesco também. Hoje, inclusive, vou compartilhar aqui com vocês um exemplo de um resultado que nós trouxemos para um empresário. Mas, basicamente, Thiago, da parte fiscal, como vocês fazem? É muito simples. A gente vai analisar tudo que sua contabilidade fez, nós vamos analisar dentro da lei, dentro da regra, tudo que você pode utilizar em benefício da sua empresa. Inclusive, uma coisa que a gente vê muito aqui em Alphaville é empresário que trabalha com a regra embaixo do braço, que ele sabe utilizar e extrair o melhor das questões tributárias para sua empresa. Quer um exemplo? Thiago, me dá um exemplo simples e prático. Tem empresários aqui que ele comprou uma grande mansão e quem paga aluguel dessa mansão é a empresa dele. Thiago, está na regra? Tá. Se ele tiver no regime correto, tiver com a estratégia correta, isso está muito na regra. Então, o que vocês trazem? A gente traz um olhar diferente para as empresas. Por quê? Cada um, não sei qual cidade é cada um, mas a sua contabilidade, normalmente, ela tende a ser regional. E o que acontece nessa doideira chamada Brasil? Existe N oportunidades que às vezes está no município do lado. Tem empresas que a gente tem importador em Guarulhos, mas obrigatoriamente a gente tem que levar essa empresa, uma filial, para Itajaí, em Santa Catarina. Thiago, por que isso? Porque lá ele consome os benefícios, onde o dinheiro estava mais valorizado, e a gente transfere sem incidência de imposto na matriz. Então, a gente traz esse olhar para as empresas. É igual eu falei um pouquinho anteriormente. Às vezes a empresa trabalha no mesmo ramo, mas com estratégia totalmente diferente. E umas têm resultado, outras não. Qual um exemplo que eu quero trazer? Hoje eu atendi uma indústria, ela foi incorporada por um grande frigorífico, e ele estava com um passivo enorme tributário, por conta de ser mal assessorado. Passaram uma estratégia para ele que aquilo ele não conseguiu mais segurar, e dívida, multa, juros. Nós fizemos um estudo, o Pedro apresentou hoje para ele esse estudo, ele tem um passivo de 6 milhões e a gente conseguiu encontrar ali 5,5 milhões que estava lá em prejuízo fiscal na empresa dele. Simplesmente a contabilidade não utilizou. Fora outras estratégias que a gente vai aplicar dali para frente. Thiago, mas isso é real? É real, é lícito, mas o que a gente mais percebe é a falta de conhecimento. Porque como muda as leis diariamente, semanalmente, e é verdade que ultimamente tem sido contra o empresário, não a favor, tem retirado o benefício, a gente consegue apresentar isso de maneira mais simples. A gente acredita que o extraordinário é pegar algo complexo e transformar em algo simples. Então é isso que a gente tem feito para os empresários, é isso que a gente tem entregado para essas empresas. E quando a empresa é pequena, o que a gente ouve muita reclamação? E, gente, por favor, não caiam nessa. Por favor, peço por favor mesmo. Não precisa procurar a gente, mas pode procurar uma pessoa tributarista. O simples começou a passar de 200 mil, 250 mil faturamento, não é mais para você. E se a sua contabilidade disser abre mais outra no Simples e abre mais outra no Simples, você vai estar caindo numa armadilha. É o ciclo dos ratos para esse mercado tributário. Porque você começa a pagar uma tributação média muito maior do que você deveria. Até, eu não sei se o Fábio tiver aqui, eu acho que o Fábio não entrou, não. O Fábio deve estar com esse trânsito doido, não deve ter chegado na casa dele ainda. Mas o Fábio é um grande exemplo disso, eu falei para vocês. A gente pegou um ano que a contabilidade dele, que a antiga contabilidade fez o trabalho, deixou milhões na mesa.
e ele com um desafio de fluxo de caixa, e ele querendo entender qual que é o melhor cenário fiscal, e nunca entregavam para ele esse estudo. Então, assim, existe uma questão de delegar. É importante nós, como empresários, delegar para a contabilidade. Mas tem algo que a gente usa aqui como princípio, é confia, mas confere. Todos nós, empresários, devemos fazer isso em qualquer área da empresa, seja no financeiro, né? Poxa, de repente traz uma mentoria de alguém que é BPO financeiro, vê se está na melhor estratégia, que isso muda demais. A gente tá entrando um cliente para nós, não na parte fiscal, mas é de dados e acaba que envolve, que é uma grande construtora nos Estados Unidos. A questão deles lá não é a questão de impostos, mas é a questão de dados, como eles têm os dados de forma mais rápida para a tomada de decisão. Então, assim, a gente foi analisar como faz a parte fiscal nos Estados Unidos, é assustador o que a gente faz aqui no Brasil. Por isso que dizem, né? O empresário que empreende no Brasil, ele se destaca em qualquer outro lugar do mundo. Mas o que a gente pode fazer? Reclamar? Não, a gente tem que buscar alternativas. A gente precisa buscar se de fato a gente está no melhor cenário. Tá? Então, e também, gente, eu vou deixar aberto, se caso surgir alguma dúvida, pode mandar aqui a Juliana pergunta aqui para mim, que eu não estou olhando muito no chat, tá? Senão, só colocar aqui, o Bruno colocou no chat, ele está perguntando assim, ó, tipo as locadoras de automóveis fazem, elas emplacam um estado mais em conta para obter benefícios daquele lugar.